Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. Eu sou o pastor Edgar, sou ministro do Evangelho na Igreja O Brasil para Cristo aqui na cidade de Erechim. E temos o maior prazer em poder transmitir uma mensagem de Deus para o seu coração. Nosso carinho a toda a equipe de patrocinadores, Boa Vista Equipamentos, academias em geral, Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, e Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual. Como apoiadores estão conosco Moda Vírus, CB Imóveis e Estética Flor da Pele. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Como é bom poder fazer parte de uma igreja genuína, uma igreja que ensina as verdades do Evangelho e conduz a vida da pessoa para mais perto de Deus. Encontrar uma igreja bíblica condizente com o que Jesus espera está se tornando algo cada vez mais difícil nos dias atuais. Eu diria até que é preciso ter uma reforma no altar, nos púlpitos onde é pregada a palavra de Deus. Mudanças bem impactantes estão acontecendo todos os dias, principalmente no layout da igreja, naquilo que é possível ver para atrair pessoas. Acontece que todos os artifícios humanos, estratégias até bem tecnológicas, estão reunindo milhares de pessoas, mas muitos corações vazios e frios estão aparecendo no meio da multidão. Nosso desejo é que você tenha a chama do Espírito Santo bem viva, acesa, para que a maneira como você busca a Deus seja cada vez mais intensa. Vamos ler um texto, encontramos em 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso 1 nos diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Essas palavras inspiradas pelo Espírito Santo são tão urgentes e atuais que chegamos a ficar chocados, no mínimo pensativos. Analise você com quem faz parte do seu convívio. As pessoas estão cada vez mais pensando só em si, soberbas. Qualquer coisinha já é motivo para falar palavrões, e muitos desobedecendo pai e mãe. Sim, isso é cumprimento da palavra de Deus. Pessoas sem afeto natural, parecendo um robô, tendo aparência de piedade, mas na real praticam todo tipo de abominação que afasta das bênçãos de Deus. Desse tipo de pessoas devemos nos afastar. Uma ótima dica para o ano 2021 é: se afaste das pessoas que não têm temor em Deus. Procure ter amizade com pessoas que são disciplinadas a buscar a Deus, amar a Deus e ao próximo. Pessoas que sejam uma boa influência para você e sua família, não viverem pensando somente nas coisas terrenas, porque um dia nossa vida terminará aqui na terra. E a escolha que fazemos aqui nos colocará na vida eterna ou morte eterna.
a Bíblia nos fala de duas mortes: a morte física e a morte espiritual. A morte física pode acontecer com um infarto, uma outra doença ou um acidente. E veja sobre a segunda morte o que diz no livro de Apocalipse, capítulo 21 e o verso 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Você já tinha parado para pensar nisso? A primeira morte é a nossa partida aqui da terra. Depois, todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, brancos e pretos, todos estaremos diante de Deus para o julgamento. E o que nos livra da condenação eterna? O fato de crermos em Jesus Cristo, que sua morte na cruz nos dá o perdão e vida eterna. Um detalhe muito importante é que temos somente apenas uma vida. Após a morte, não existe chance de ser alterada a escolha. Não existe reencarnação, pois a Bíblia diz, no livro de Hebreus 9 e 27, que Deus deu ao ser humano uma só vida, vindo depois disso o juízo. Então, nem sonhe com isso, que você vai morrer e vai reencarnar e vai ter outras chances de corrigir aquilo que esteja errado, aquilo que esteja torto, porque é uma mentira, segundo a palavra de Deus. E eu, como pastor, como pregador da verdade, segundo a Bíblia, não posso omitir essa verdade. Uma coisa é você ter a sua opinião, e outra bem diferente é ver o que o manual do cristão diz sobre isso. E vale a pena também destacar que não existe purgatório, ok? Esse lugar foi inventado e sem nenhum respaldo da palavra de Deus. Então, não existe. Mas isso é assunto para outro programa. É muito importante você ler a Bíblia e observar o tempo que estamos vivendo. Tudo exatamente como a palavra de Deus descreve que aconteceria nos últimos tempos, é aquilo que estamos vivendo hoje. Por isso, o nosso incentivo para que você tire a sua Bíblia da gaveta, para que você abra, leia, estude, aprenda a palavra de Deus. Devido ao esfriamento do amor, alguns estão se transformando em verdadeiros monstros. Atitudes egoístas, violência, e se falar nas coisas de Deus, se torna rapidamente motivo de chacota ou desculpas, tipo, eu não tenho tempo. Eu, como pastor de uma igreja evangélica, observo há muitos anos essa degradação, essa ladeira que está levando as pessoas à apostasia, ao abandono da fé. Há pouco tempo atrás, acreditavam, criam, iam para a igreja, oravam, e hoje estão abandonando. Atribuo isso também às pregações, às verdades essenciais da fé cristã que estão ausentes de muitos púlpitos. Novidades mundanas, contrárias às Escrituras, têm sido introduzidas nas igrejas sob a conivência de uns e o silêncio de outros. Hoje em dia, nas mensagens dentro das igrejas, se ouve muito pouco sobre pecado, sobre arrependimento, sobre o viver uma nova vida. As mensagens que atraem envolvem prosperidade, uma vida top com muitas riquezas, ou que Deus é amor e tudo vai correr bem. Mas quer saber? Não vai correr bem, não. Sem arrependimento, a vida será uma sucessão de decepções e enfrentamentos.
Não existe possibilidade de uma pessoa se aproximar de Deus sem reconhecer que é um pecador carente do perdão. Sem uma fé verdadeira em Cristo Jesus, a pessoa pode falar de Deus, pode falar de amor, pode fazer caridade com diversas famílias carentes, mas ainda continuará distante do Deus verdadeiro e justo. O único elo entre o ser humano e Deus é Jesus Cristo. Pode acreditar. Eu quero aproveitar esse momento. Você que está ouvindo esta mensagem e deseja que seus amigos, que outras pessoas sejam alcançadas, nos ajude. Está aqui na tela um canal para você poder escolher, optar, através de um depósito, uma transferência de qualquer valor e ajudar a nossa equipe. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça em todas as áreas, no seu casamento, a sua empresa, as suas atividades, em todas as circunstâncias, que tenham a sabedoria do alto. Muito obrigado por você que nos apoia, por você que nos ajuda a continuarmos na evangelização. Amém? Eu agora quero ler mais um texto que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 13, o verso 16. Quem lê a Bíblia, quem tem o costume de ouvir pregações bíblicas, conhece muito bem esse texto, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Milhares de ministros do Evangelho hoje pregam sob demanda. Preferem pregar uma mensagem agradável aos ouvidos, mas que deixa a alma doente. Na outra ponta extrema, temos pregadores com ideias brilhantes e destramente dedicados à pesquisa, mas que pregam apenas para as elites eruditas e não se fazem entender ao povão. Vejo como sendo necessário dosar a ira e a graça de Deus em cada pregação que é realizada. Uns pregam como se Deus estivesse sempre irado, e outros pregam como se Deus nunca exortasse ninguém. Esquecem que Deus tem a bondade numa mão e a severidade na outra. Leia você mesmo, Romanos capítulo 11 e o verso 22. Quando falo que o inferno estará cheio de gente boa, muitas pessoas me indagam sobre isso. Parece um paradoxo. Sim, meus amigos, o inferno será para todos os que rejeitam a Deus. Rejeitam a Jesus como a maior expressão de amor a toda a humanidade. Não adianta querermos inventar uma saída, uma válvula de escape. A salvação, a vida eterna, não é conquistada apenas com boas obras. A salvação é uma realidade para aquele que crê. Somente isso. Através da fé, eu posso dizer que há esperança. As coisas podem mudar, podem melhorar. Há esperança para você que está doente, para você que está com o casamento destruído, com o filho nas drogas ou com um coração cheio de ódio e ressentimento. Há esperança quando cremos em Jesus. Todas as semanas conheço novas pessoas que estão mudando de vida só pelo fato de conhecerem a verdade, ao conhecerem a palavra de Deus. Para essa fé verdadeira brotar em seu coração, é indispensável sair de uma vida cheia de mentira e ilusão, cair na real, que sem Jesus não somos nada. Mas pastor, sem Jesus eu não posso ter uma vida com saúde, muitos amigos, muitos bens? Pode, até pode. Porém,
quando essa jornada aqui na terra terminar, seu destino será o lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. É o que a Bíblia nos diz. É atitude muito sábia, nos dias em que vivemos, observar o que está acontecendo pelo mundo, ver as notícias e comparar com o texto sagrado. O que isso fará? Alimentará a nossa fé. Você verá que tudo isso é o cumprimento do que Deus já nos alertou através da sua palavra. Quem conhece a verdade está com seu coração tranquilo, pois a pessoa sabe que nenhum mal acontecerá sobre a vida de quem teme a Deus. Todas nossas fraquezas são curadas e transformadas em impulso de vida quando cremos no Evangelho verdadeiro. Cada desafio que encaramos se torna, na verdade, um degrau em que vamos subindo, cada vez mais perto de Deus. Com fé é possível. Eu sei que temos um grande número de pessoas que nos acompanham aqui pela TV Erechim há vários anos. Cada programa que você assiste faz sua fé crescer, aumentar. E é por isso que você consegue superar cada obstáculo. Porque há uma ação divina que motiva a ouvir cada vez mais com atenção os ensinos da palavra. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem escolhido, selecionado os amigos que tem? A Bíblia é clara quando diz que o tipo de companheiros que escolhemos pode ter um impacto dramático em nossa vida, na nossa capacidade de honrar a Deus. Os amigos exercem uma influência significativa em nossa vida. Quando nós vamos para o livro de Provérbios, lá no capítulo 12, 26, a Bíblia diz que o homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Quando vamos para Provérbios 13 e o verso 20, a Bíblia nos diz que aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. E quando a gente vai lá para 1 Coríntios, no capítulo 15 e o verso 33, a Bíblia diz assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Se entendemos que o alvo de Deus é que nos tornemos semelhantes a seu Filho Jesus, então devemos nos cercar de pessoas que nos encorajem e incentivem a seguirmos fielmente o exemplo de Cristo. Esta é uma das razões porque é tão importante estarmos vitalmente ligados a uma igreja local que creia na Bíblia. Uma igreja que ensine e pratique as verdades bíblicas. O livro de Hebreus fala sobre a nossa responsabilidade mútua de nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E isso só vem através do conhecimento e aprendizado da palavra de Deus. Devemos não apenas procurar relacionamentos que nos motivem ao crescimento, mas também, com a nossa fé, estimularmos nossos amigos a viverem uma vida em comunhão com Deus. Se você se considera um cristão, lembre-se que é nosso dever orar todos os dias, ler a Bíblia e praticar os ensinos de Cristo. Frequente uma igreja bíblica, não uma igreja que inventa atrativos, uma igreja que te mostra o caminho pela palavra revelada, inspirada. E se essa mensagem alcançou o teu coração, talvez até confrontando sua opinião, quero dizer, creia no Filho de Deus. Jesus é o caminho, Ele tem a verdade. Só Ele pode gerar a vida abundante que a sua alma tanto deseja. Basta você agora mesmo confessar para Deus que você aceita Cristo como seu Salvador. Creia com o coração e confesse com sua boca. Eu lhe garanto que coisas extraordinárias começarão a acontecer dentro da sua casa, envolvendo
a sua comunhão e toda a sua família também. Valeu? Vamos orar? Se for possível, feche os seus olhos e ore comigo. Poderoso Deus, mais uma mensagem pregamos através deste programa. Muito obrigado por tua palavra, que é viva e eficaz, e é poderosa para discernir os pensamentos e intenções do coração. Muito obrigado, Senhor, porque todas as pessoas que nos acompanham estão compreendendo cada vez mais que tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo é cumprimento específico da tua palavra. Eu oro, querido Deus, por esta pessoa que está crendo agora e te aceitando a Cristo como Salvador e Senhor. Senhor, perdoa os pecados, tira todo o peso, remove todas as coisas que têm oprimido essa pessoa. Eu oro também, Senhor, para que uma nova fase se inicie do jeito certo, com a tua bênção e aprovação. Na autoridade do nome de Jesus, repreendemos todo tipo de doença e opressão. Esta pessoa que não consegue dormir direito à noite, pessoa que sente pânico, muito medo, repreendemos toda a opressão na autoridade do nome de Jesus. Oramos para que famílias sejam transformadas. Oramos para que todas falhas que tenham acontecido no decorrer da vida, para que elas sejam curadas, para que elas sejam restauradas pelo poder da tua presença. Nós oramos abençoando a cidade de Erechim, toda a nossa nação. Oramos para que haja uma consciência maior da necessidade que temos, Senhor, de estarmos andando firmemente em comunhão, vivendo as práticas da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos o carinho de todos que nos acompanham. Que Deus te abençoe poderosamente. Nós deixamos aqui na tela também os canais para você ser um cooperador, para você ser um mantenedor dessa equipe que está toda semana procurando preparar uma mensagem que fortaleça o teu coração. Que Deus te ajude, que Deus te impulsione para você ser um ajudador. Nós também queremos nos colocar à disposição para tirar qualquer dúvida, para orar por você. E para isso, convidamos para que você participe conosco no auditório da Igreja O Brasil para Cristo aqui em Erechim. O endereço está na tela. Rua Sidney Guerra, 915, saída para Gaurama, com fácil estacionamento, um lugar acolhedor para você e seus amigos. Todas as quintas, iniciamos às 20 horas e aos domingos às 19h30. Você será bem-vindo. E o telefone que deixamos à disposição para você nos dar um retorno, para você enviar uma mensagem para a nossa equipe de como você está recebendo, absorvendo as mensagens que estamos pregando. Também esse telefone você poderá utilizar para fazer um pedido de oração, para você receber a nossa oração e bênção. Muito obrigado a todos. Até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Paulina, where you going to? A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.